Beleza, bora lá. É... Dá pra ouvir? Tá tranquilo aí pra ouvir a voz? Tá de boa? Dá um retorno aí. Deixa eu abrir aqui. Tá, beleza. Então vamos lá, abrir o Figma aqui, né? Pra começar a primeira explicação. Então, vamos começar do básico. Primeiro, o que é a estrutura de dados, né? A estrutura de dados, ela nada mais é do que... Ela é uma forma de você vai realmente estruturar os dados. Então, a partir dela, você consegue encontrar formas mais, digamos que mais eficientes de organizar esses dados, a forma como você vai guardá-los. Calma aí, deixa eu só responder aqui. E aí, é uma forma assim mais simples de estruturar os dados. Então, por exemplo, aí que a gente vai entrar no primeiro ponto que eu quero apresentar aqui. Então já vai uma recomendação pessoal de leitura, que é esse livro aqui, que eu vou estar mandando o link aí para vocês, para dar uma lida. Vou até fixar aí a mensagem, que é Entendendo Algoritmos. Então, esse livro, se você pegar outros livros de algoritmo, você vai ver uma linguagem muito chata, muito complexa. E esse livro aqui, ele é o oposto. Então você vai conseguir compreender de uma forma um pouco mais simples. E, inclusive, é o primeiro tópico dele aqui, é o primeiro que eu quero... More pages. É o primeiro que eu quero apresentar, que é pesquisa binária. Então, se você vir aqui, por aqui, ó, ele tá todo esticado, porque, né, um scan que fizeram, né, mas aqui ele começa introduzindo. Então, os dois primeiros temas são as duas primeiras partes. E aí que entra o primeiro ponto. Então, deixa eu criar uma telinha aqui do Visual Code e eu vou abrir aqui a palestra. Pode ser essa pasta. Não foi? Palestra. Tá bugado. Ah, tá. É porque eu tenho outra aba aberta dele aqui em cima. Então tá. Esse é o outro código que eu já vou abrir. Mas vamos criar um outro aqui. Então, exemplo. Você tem uma busca para fazer. Digamos que você tá na moda antiga e você tem aquela agenda telefônica antiga com um monte de contato para ler. E a pessoa fala para você procurar o nome Karen. Você não vai abrir da letra A e passando um por um para ler. Você vai, provavelmente você sabe, não, o K tá mais ou menos ali na metade, né? É mais ou menos ali na metade do alfabeto. Então eu vou abrir ali. Ah, tá. J é a 10ª letra, K. E aí eu vou passar. Deixa eu só ver aqui se tá a transmissão. Aqui. Acho que tá só gravando e não tá compartilhando. Dá dando pra ver agora? É que não tem nada ainda escrito aqui. E esse é o livro. Eu mandei o link também. Beleza. Então, toda essa parte vai disso. Então, por exemplo, você tá lá, você foi até o K e você olha. Mas que conceito você tá trazendo disso? Aí que você entra essa primeira parte. Eu vou, na verdade, querer abrir outro.
Git outra coisa que fica um pouco mais fácil pra mostrar. Que aí eu fico com duas telas aqui pra mim, fica um pouco mais fácil. Deixa eu só escrever alguma coisa aqui. England. Eu vou salvar. Pode ser em downloads mesmo. Tá, perfeito. Deixa eu dar Ctrl B. Então, por exemplo, tá, aí vem a primeira parte. Então, o que seria no caso, para esse tipo de situação, qual seria a maneira mais ineficiente de você buscar, né? Deixa eu só deixar aqui o chat aberto também. Pronto. E esse. Pronto. Qual que seria a maneira mais ineficiente de você buscar? Ah, eu tenho lá uma. Isso aqui é para você criar um array, né? Com 1 milhão de tamanho. E esse aqui é o que a gente quer buscar. Então, eu quero buscar. A gente sempre, nesse caso, vai analisar a pior hipótese. Então, eu quero buscar dentro de 1 milhão de dados, de 100 milhões de dados, né? Dentro de 100 milhões de dados, o último, que é os 100 milhões. Obviamente, na maneira mais perto, você vai abrir vira ao contrário e abre no último. Mas o computador ele não pensa assim. Então, qual seria a primeira forma? Eu preciso criar alguma função, alguma coisa que ele vai passar em cada um. E se ele me for o número igual, ele me retorna. Então, por exemplo, tá bom, vamos criar isso. Tem uma função, vamos chamar ela de normal search. E ela vai receber o array, né? E o nosso target, que é o que a gente quer, que é o nosso alvo, né? Beleza. Então, a gente cria um looping. O looping, ele tem essa representação no Big O Notation de ODN. Então, ODN é quando ele passa um por um e ele cresce em um por um. Então, se eu tiver 10 elementos, ele vai fazer 10 interações. Vai passar por 10 vezes. Se ele tiver 100, vai passar 100. Se ele tiver 1 milhão, vai passar 1 milhão. Esse é o ODN. Eu já explico um pouco mais pra frente dessa parte. Então, let igual a 0, enquanto i for menor que o array.length, e mais para incrementar. E aí a gente if array do índice for igual ao target, a gente retorna o índice. Se não precisa do else nesse caso, a gente só retorna nulo. Então essa é a busca normal, digamos assim. Eu não vou entrar em detalhes de nome, esse tipo de coisa. Então aí a gente aqui embaixo faz. Vamos dar um console time para medir o tempo. E a gente fala const result é igual a normal search, né? Pra gente poder guardar o valor. Na verdade, nesse caso, eu vou só colocar isso por causa da exceção, né? Caso ele seja nulo. Então, const result igual a normal search. E aí a gente tem que dar um time end, né? Time end, que aí ele já mede o tempo aqui, nesse caso. E aí você vai fazer essa análise. Console time, result, time end. Beleza. Aí você vai chamar esse caso. Então eu vou puxar aqui o terminal, né? Vou dar um node, ponto barra. O nome do arquivo é um title, né? Um title. Tá ruimzinho aqui. Eu vou usar o atalho. É só apertar F5 e dar Enter.
Então ele vai rodar aqui. Deixa eu aceitar. Pessoal. Eita, até travou meu PC. Muita coisa junto. Pronto. Então, ó. Ele deu uma travada aqui, ó. Tá buscando, ó. Inclusive deu erro, né? Deu erro, meu PC travou, deu erro, inclusive. Deixa eu. Faltou um. Tal. Tá. Deixa eu ver se agora ele consegue rodar, porque no meu PC ele demorou 9,6 segundos pra fazer essa busca. Qualquer coisa eu amenizo aqui o tamanho da busca pro meu PC não travar de novo. Acho que ele vai dar ruim de novo. Tá. Vamos lá. Deixa eu puxar esse outro aqui. Tá no normal. Aqui. Que aqui o index tá mais perto. Então node. No normal. Aqui eu não vou dar spoiler lá de cima. Vamos ver se o PC aguenta. Porque tá gravando. Tá transmitindo. Aqui, ó. Demorou esse tempo aqui. De 13 segundos. Ainda foi maior. Porque meu PC tá em um processamento maior. Então, por exemplo, pensa num computador que não tá nada, é o servidor, ele tá puro para isso. E você tá numa aplicação gigantesca, um sistema gigantesco. E você tem, sei lá, 1 bilhão de dados para processar. Dá para concordar que 1 bilhão é muito maior que 100 bilhões, 100 milhões. Então, é um processamento muito muito acentuado. Então, aí que entra a pesquisa binária. O primeiro ponto dela é que para ela funcionar, ela tem que estar ordenada. Então, esse é um defeito, entre aspas, dela. Então, para antes de você executar uma pesquisa binária, você tem que fazer uma ordenação, seja num quick search, em outros métodos de sortear ela, né? Então, por exemplo, aqui, obviamente está ordenada, né? Do 0 até os 100 milhões. E aí que entra a outra parte. Então, vamos escrever no outro código que é um pouco mais fácil. Nesse aqui. Que aí vocês vão escrever. Então, aí entra. Aqui. Então, aí vocês vão ter function binary search. Aí falta aqui o parênteses, né? É igual. Vou copiar só para facilitar. O left e o right. O que é isso? A pesquisa binária, ela se fundamenta no que eu falei lá da agenda. Então, por exemplo, se você tem, você quer a letra K, você corta no meio. Ela funciona da mesma forma. Ela pega o alvo, né, o target, o nó, o que seja, porque normalmente você vai fazer isso com uma árvore binária. Mas esse também é outro ponto. Vamos para o caso mais simples. Você tem uma listona e é isso. Você pega o item do meio. Então você vai lá, 500 mil. No caso, 50 milhões. 50 milhões é maior ou é menor ou é maior do que 100 milhões? Ah, ele é ele é menor. Então tudo que tem para a esquerda dele, do 49 milhões 999 para lá, você apaga. Aí ele corta de novo, dos 50 até os 100 milhões. Ali mais ou menos dá 75, a metade. 75 milhões. Ele é maior ou menor? Ah, ele é menor, então apaga tudo à esquerda. E é assim que se fundamenta. Então você sempre vai cortando na metade até você achar. Até você achar o que você quer buscar. Então, por exemplo, você sairia. É melhor eu abrir o Figma aqui para explicar. Aqui. Então, nesse caso,
você tem uma função O de n. Então ele precisaria de 1 bi de interação. Porém, fazendo o outro, você tem uma interação log de n. Então, por exemplo, para fazer esse mesmo 1 bilhão, você precisaria só de 32 interações. Você passaria só 32 vezes, você dividiria 32 vezes. Então, é muito mais rápido. Rápido. Porque você vem aqui, ó. Isso na base 10. Na base. Isso, na base 2, na base 10. Na base 2, na base 2. Então, o log de 100 mil, 1 milhão. 1 milhão é 6, ó. O log de 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão. 9. Esse ainda eu acho que tá na base errada, mas o crescimento, porque ele aqui ele não considera a base, ele considera a base padrão, né? A base padrão, base decimal, base 10. Mas enfim. Mas aquele até traz esse cálculo aqui, ó. More pages, deixa eu carregar. Aqui, ó, ele fala da busca, ó. Ah, 50, ah não, é muito baixo, então apaga todos pra cá. Ah, não, é muito alto, então tá entre esses. E aí aqui ele tem um log, ó. Log na base 2. Na base. Não dá pra enxergar que legal, não. Na base 10. Eu falei errado mesmo. Então, log na base 10. Então, por exemplo. Cadê? Tem uma outra tabela aqui. Aqui ele tem um exemplo dele em Python, né? Deixa eu dar uma carregada legal. Então, aqui, ó. Aqui, ó. 4 bilhões que são 32. Então, na pesquisa simples, 100 milhões são 100 itens, são 100 palpites. 100 itens aqui na pesquisa binária são 7 palpites. Aqui, 4 bilhões de itens são 4 bilhões de palpites. Mas na pesquisa binária, 4 bilhões de itens são 32 palpites. Então eu tava na certa, só a matemática que foi errada mesmo nesse caso. Então aí que entra o log de n. O log de n é a forma do cálculo. E aí já eu entro no Big O Notation para que aí fica um pouco mais fácil essa explicação, né? Então vamos continuar aqui no código, que é um pouquinho mais fácil do entendimento. E aí você fala, ah, então tá bom. Então enquanto o left for menor ou igual ao right, você vai fazer você vai falar qual que é o mid, né? O meio. No caso do JavaScript, você tem que arredondar, né? De toda forma, você tem que arredondar, vai que é um número quebrado. E aí você faz left mais right dividido por 2 vai encontrar a metade. Aí você pode fazer a aplicação mais porca, por enquanto. Array no índice mid é igual a target. Se ele for, retorna o mid. E aí deixa eu pegar os outros dois casos aqui. Fica um pouco mais rápido. Então, se o array for igual ao nosso alvo, o índice no meio, ele só vai retornar. Ah, você achou o número que você queria, beleza, melhor dos casos. Se não, ele vai ver. O target, ele é menor? Ou o target, ele é maior? Se sim, é mid mais 1. Vai somar o mid com mais 1. Se não, ele vai tirar. Então ele vai tirar os da esquerda ou ele vai tirar os da direita. E aí ele vai repetindo, repetindo, repetindo. Vamos rodar no outro que já tem a parte do console do tempo. Então aqui, ó, o mesmo código. Mesmo código. Recebe um array, recebe um target. E aí eu vou mudar, ó. Demorou nesse 13 segundos e uns quebrados aqui.
no modo normal. Se eu jogar no modo Binary Search, meu PC ainda está sendo utilizado, né? Então vai ser um pouco mais lento do que nos outros testes. Aí, ó. Mas ó o tempo. Então ele saiu de 13 segundos para 0,1 milésimos de segundo. Isso só aplicando uma estrutura de dados. Então, daí que entra esse ponto de você compreender uma estrutura de dados. É claro que você sempre tem que estar estudando e tal, se aprimorando. Eu também estou estudando, estou aprendendo mais sobre esses conceitos. Mas, tipo, é muito interessante você saber esse tipo de coisa. Ah, eu tô aqui lidando com meus dados que eu trouxe da minha API, porque eu sou um dev full stack, eu montei lá a API e tá demorando mó cota pra eu buscar um dado. Tá, mas como que você tá buscando esse dado? Como que você tá guardando? Você tá guardando ele numa lista? Você tá guardando ele num array? Você sabe a diferença entre esses dois? Você organizou os dados por índice para ele ser ordenado para poder fazer uma busca binária? Qual que é o custo disso? Qual que é o custo de, antes de eu guardar um dado, eu ordenar ele e na hora de buscar ele ser mais rápido? Entendeu? Porque tem dois momentos. Você pode guardar o dado já ordenado e depois fazer uma pesquisa binária que vai ser muito mais rápido. Igual a gente viu aqui. Mas é óbvio que no momento da sua inserção ele vai ser mais lento, porque ele vai ter que ordenar. É um custo pro processador, é um custo de processamento. Mas aí que tá o ponto, né? Aí que entra a parte de arquitetura, de análise, do estudo que você tem que fazer. Mas esse ganho aqui é um ganho muito, muito explícito que você tem. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho a tabelinha agora do Big O Notation, porque aí entra junto a essa explicação, né? Então vamos lá. Então aqui tem o da busca binária, né? Que eu não completei ali. Então só ignora. E aqui eu tenho o do Big O. Eu não guardei a tabelinha aqui. Deixa eu pegar a tabelinha. Tabela Big O Notation. Então, aí que a gente entra no mundo dos cálculos. Essa tabela, deixa eu salvar a imagem e abrir ela aqui, que fica mais fácil visualizar para vocês verem. Então, essa aqui é a tabelinha. Então, aqui a gente tem todos os casos, no qual você vai sempre medir ele pelo número de operações e não pelo tempo, porque o tempo é relativo. Por exemplo, o maior exemplo de que tempo é relativo é... Vamos voltar aqui no código. E eu vou reduzir esse array. Eu quero um array de 10. É isso, 10 elementos. No normal. No normal. Tá bom, vamos rodar. Nossa, 0,1. Beleza. Performance legal. Bacana. Agora no Binary Search. Olha, 0,13. Então, opa. Então a pesquisa simples é melhor. Foi mais rápido. Não, não é assim. Essa pesquisa simples vai ser melhor em casos menores. Por quê? Porque é uma pesquisa simples. Ela passa um por um. Enquanto a pesquisa binária, por exemplo, ela tem que fazer conta. Ela tem que fazer análise, e isso é custoso. Isso é custoso para números menores. Então o tempo é relativo. Por isso que você vê o número de operação. Então um looping for, por exemplo, ele sempre vai ser O de n, se for nesse caso aqui, ó, passar um por um. Mas um cálculo, ele muda, né? No cálculo, esse aqui é log de n. Ele cresce logaritmicamente. Ele cresce dessa maneira. Então aqui a gente tem todos os casos. O pior de caso é o n fatorial, porque ele simplesmente tá aqui e do nada sobe reto. Esse aqui ele não tem as corzinhas, né? Mas enfim.
Um outro caso ruim é esse laranjinha, que é um O 2 elevado a N. Inclusive, tem o N elevado ao quadrado aqui, né? Que é um outro caso. Então, esse aqui também sobe lá para as alturas. Então, tipo, se você precisar de algo assim, simplesmente fica impossível de calcular. Um exemplo legal desse N fatorial, você fala, nunca vou programar um N fatorial. Não vou. Você pode chegar num caso. Que nem tem o caso do viajante. O caso do viajante ele precisa saber qual que é sempre a rua mais próxima dele chegar num local, até um local. Claro que você tem outras formas de calcular isso, você usa aproximação, o Google Maps faz isso, por exemplo. Deixa eu abrir aqui, ó, aqui. Então ele entra aqui embaixo, ó. Aqui é a pesquisa simples, binária, né, que eu falei, no modo ser exemplo. Beleza. Eu vou abrir o exemplo do viajante. Aqui, ó, o fatorial. Então aqui, ó, o log de n, log O de n, log n, log de n ao quadrado e n fatorial. Beleza. Vamos abrir. Aqui, ó, o caixeiro viajante. Então, ó, vamos ler o caixeiro viajante, que é uma forma um pouco mais fácil. Você pode ter lido a última sessão e pensado, de maneira alguma, vou executar um algoritmo que tem execução n fatorial. Então aqui entra o caso do problema do caixeiro viajante. Tá bom. Você tem um caixeiro viajante. Ele precisa ir a 5 cidades. A Marinha, São Francisco, Palo Alto, Berkeley e essa aqui que eu não tô enxergando legal não. Fremont. O caixeiro, ele quer passar por todas as cidades percorrendo uma distância mínima. Beleza? Ele analisa a origem de cada cidade e tal e tenta ver aqui. Ele soma a distância total e escolhe o menor caminho. Então existem 120 permutações para fazer permutação, né? 120 possibilidades. Logo, precisa de 120 operações para resolver o problema de 5 cidades. Então, ele precisa de 720 operações. Para 7 cidades, são 5.050. Então, 8 cidades, 40.320. 15 cidades, esse número aqui. Se for 30 cidades para achar o menor caminho entre elas, esse número gigantesco aqui. Então, esse, por exemplo, é o pior dos casos que você entraria, né? Então, esse que seria o log de n fatorial. Aí tem o valor médio, que é você ter um n log de n. Então, você tem uma multiplicação dos dois, né? Aqui, um caso bom, que eles consideram bom para média, que é o O de n, que é o que a gente viu ali de interação, passar um por um, looping for só. E tem dois aqui embaixo, ó, que estão grudadinhos, que não vai dar para ver porque eles fizeram de botar junto. Mas que é o O log de n, que ele cresce logaritmicamente. Então, se você passa de 100 para 1000, você não vai aumentar em 10 vezes. Você vai aumentar uma operação, por exemplo. E o O de 1. O O de 1 é o melhor de casos de todos. Porque basicamente é uma constante. Então, eu quero sempre retornar o primeiro índice do array. Vai ser sempre ao mesmo tempo. Então é O de 1. O primeiro item é esse. Primeiro item é esse. Primeiro item é esse. O de 1. O caso perfeito. Então que aqui que entra o Big O. Big O Notation. É a forma de você calcular a quantidade de operações. E aí, de novo, eu reforço. Leem o livro aqui, Entendendo Algoritmo. Livro muito bom. Se quiser, começa só por esses 2 capítulos, porque é muito conceito. É algo que você tem que pegar, entender, analisar, escrever um código. Mas que é explícito só performance. Você sai de 133 aqui, 274 para 0.1.
É muito diferença de performance de código. Muita diferença. E aí que você entra nisso. Então, dúvida, alguma coisa pra comentar, uma pergunta? Oi? O motivo? Ah, notebook? Não, não tô no notebook, eu tô no meu PC mesmo. É tudo muito base, inclusive tanto que é os dois primeiros capítulos do livro, né, que eu tô explicando pra vocês. Mas, tipo, é um ponto interessante. É um ganho de performance muito grande pra algo tão simples. Uma dúvida aí, ô João, Felipe? Se não, nós dá desliga e é isso. Beleza, tranquilo. Tá, então, tipo, eu vou elaborar mais alguma aula, vou montar mais alguma coisa pra falar. Mas por enquanto é isso. Valeu aí, pessoal. Vamos compartilhar os conhecimentos. Tamo junto. Nada, falou.